Estamos gravando já. Desculpa que eu perdi o comecinho. Estamos começando agora a discutir a parte de mecânica relativística. A gente estava discutindo data de prova, achei que isso não precisava ficar gravado, mas acabei esquecendo de ligar. Muito bem. Então, a velocidade usual, que é dl e dt, tem esse problema, porque tanto o numerador como o denominador precisam ser transformados, né, por contração de espacial e dilatação temporal, enquanto na velocidade própria eu faço uma coisa mista. Eu uso a distância dl, medida no referencial em repouso, por assim dizer, né? Enquanto o tempo eu uso esse detal. E o detal é o tempo medido no observador em movimento. Então, isso aqui é uma grandeza, ou quantidade não, chamar de grandeza. Híbrida. Tudo bem? Porque o detal está no referencial em movimento. Tudo bem? A vantagem de você fazer isso, porque agora a quadrivelocidade, né, vai se transformar, vai ser a generalização desse velocidade própria, e ela vai se transformar como um vetor, assim como era com a mesma regra de transformação de Lorentz que tinha para o xmi, certo? Como é que eu relaciono as duas coisas, para começar? Bom, como eu sei que a única relação que eu tenho entre dt e detal aqui, e eu sei a relação deles, porque, né, eu tenho dilatação temporal, certo? Então, eu posso relacionar eta e mi. Então, daqui, né, eu relaciono eta com mi com o fator gama, no final das contas, certo? Então, eta é 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre U2, C2, U, certo? Porque, voltando à relação que a gente tem entre dt e detal, né, que é detal é a raiz, né, de 1 menos U quadrado, C quadrado, dt. Tudo bem? Né? De novo, dilatação temporal. Se passa 1 minuto em dt, esse termo aqui que é menor do que 1, vai passar menos detal. Tudo bem? Menos detal. Então, esse cara, isso aqui que a gente costuma escrever simplesmente como gama U, onde está subentendido, né, que esse gama, às vezes você vai botar um índicezinho, né, é o gama da velocidade U. Tudo bem? Muito bem. Certo? E aí você generaliza esse cara para uma quadrivelocidade. É você chamar, então, o eta índice mi, certo? Como sendo o dx mi detal. Certo? O que significa que, então, isso aqui é a chamada quadrivelocidade. Tudo bem? Eta zero em particular, então, é dx0 detal, x0 é ct, certo? Então, isso aqui é c, dt detal, e a gente já escreveu a relação entre dt e detal aqui. dt sobre detal, né, é 1 sobre a raiz, né, que é um gama. Perdão, aqui tem um erro. Desculpa, onde é que está o erro aqui? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Então, a relação entre dt e detal, né, é uma raiz quadrada. E 1 sobre essa raiz aqui, 1 sobre ela é o gama. Né? Então, vamos lá. Aqui apareceu dt detal. dt sobre detal é 1 sobre essa raiz, que é o próprio gama. Então, esse cara aqui é C gama. Tudo bem? Muito bem. E aí você pode trabalhar como é que se transforma. E a transformação desse vetor vai ser igual a do vetor xmi, porque, de novo, o detal é um invariante. A grande vantagem de quantificar isso é que o detal ele é um invariante, porque ele já, por definição, não referencial em movimento. Você está querendo a partícula, certo? Então, ele não varia. Então, você tem que só variar o xmi. Tudo bem? Conclusão, você tem as mesmas regras de transformação. Eta mi se transforma como
xmi. Certo? Em particular, então, se você vai para outro referencial eta barra mi, ele é aquela matriz de Lorentz, lambda mi ni, eta ni, certo? Somado aqui no índice repetido. Tudo bem? Então, essa é, digamos assim, aonde que a gente queria chegar nessa quadra de velocidade. Tá bom? Note que essa é uma transformação simples. Deixa eu fazer uma parênteses aqui. Né? Compare esta transformação simples com a equação de transformação de velocidades usuais. Né? Eu repito aqui quais são. U barra x, ela é dx barra dt barra, né? Lembra? Transforma em cima e embaixo. E aí a gente começou, na verdade, o capítulo 12 discutindo isso, a lei de transformação de velocidade einsteiniana, né? não galileana. Esse cara é ux menos v, né? Velocidade referencial, menos 1 menos vux sobre C2, certo? Para o y barra, que de novo é dy barra dt barra, tem um uy aqui, aparece um fator gama, que multiplica 1 menos v o x, aqui entre o x, porque a velocidade, né, o boost, né, no eixo x, sobre C2, e o uz barra vai ser igual uz gama de novo, e aqui aparece o vux de novo sobre C2. Então, você vê, aqui tem uma transformação não linear entre essas velocidades, não trivial, enquanto aqui é uma transformação linear bonitinha com uma matriz de Lorentz. Certo? Então, isso já é motivo suficiente para você falar, não, primeiro, a quadra de velocidade ela é operacionalmente mais simples de tratar. Mas a vantagem dela vai além. Certo? Que é o que a gente vai discutir agora. Alguma dúvida até aqui? Bom, o momento tradicional, certo? É mv. Como é que eu vou generalizar isso na realidade restrita? Poderia direcionar ele usando o v ou usando o eta. Qual é o mais apropriado? Então, não é óbvio, assim, se você, né, não pensa em detalhes, porque, enfim, né, não está claro ainda, né, pelos postulados. Mas dá para você mostrar que a gente vai discutir que a definição correta é usando esse eta. Bem? Que significa na prática que isso aqui é gama m u. Tá bom? Então, o momento se generaliza com um fator gama. De novo, no limite não relativístico, gama vai para 1, porque v é muito menor que c, gama é 1. Certo? V é muito menor que c. Você acaba caindo no MV, que nós chamamos de MU. Tudo bem? Esse aqui é o chamado momento relativístico. Mas ele não é um quadrivetor, ele é um trivetor, certo? É um vetor condicional. Então, como é que eu vou generalizar esse cara? Como vocês imaginam. A generalização quadridimensional desse cara é você falar que o Pmi vai ser igual a m eta mi. Tudo bem? Portanto, as 4 dimensões. Da onde você está dizendo, na prática, que existe um cara que é o P0, que é o m
eta zero, e o eta zero a gente já discutiu ali atrás, eu volto, né? Ele é C vezes o gama. Então, esse cara é C vezes o gama. Então, esse cara é gama MC. Tudo bem? Então, esse é o... Oi? Desculpa, esse V é o quê? Desculpa, você está dizendo aqui? Sim. Perdão, aqui não tem V, é o U. Você tem toda a razão, é o hábito. Então, deixa eu pensar o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui? Então, vamos lá, vamos por partes. Não, é isso mesmo. Eu estou pensando aqui. O que eu quero dizer, na prática, tá bom, eu tenho uma partícula em movimento com velocidade U, e eu estou analisando ela no referencial lá fora. E o que eu estou dizendo é parada em repouso. O que eu estou dizendo é só que essa generalização é M gama U. Agora, você tem razão. O que significa você pensar o limite newtoniano disso aqui? É só pensar que, bom, no limite newtoniano, se a velocidade é mais baixa, ou seja, da própria partícula que eu estou falando, ela não tem velocidade, isso aqui é U, eu queria dizer, tá? Você vai ter o gama proximamente igual a 1, e você vai ter um momento igualzinho. Quando você fica com velocidade relativa, a partícula tem velocidade relativística, é que esse termo vai ser muito diferente, certo? Inclusive, o momento vai divergir quando U for para C. Desculpa, ali era U só. Tá? Tá bom, obrigada. Obrigado a você que está atento. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho esse P0... Licença, eu tenho outra pergunta um pouco relacionada a isso. No caso, quando o U é próximo de C, o N muda, né? Ou não? Não, aí que tá. A gente, alguns livros vai dizer que existe uma coisa chamada massa relativística que o M muda. Esse conceito eu não gosto de falar dessa maneira. Você pode, né? Você pode escrever dessa maneira. Eu não acho muito, digamos assim, produtivo, certo? A gente costuma separar as coisas em massa de repouso e momento relativístico e energia relativística, que eu vou falar agora, certo? E a massa de repouso é uma propriedade da partícula, não depende de referencial. Você pode, e o Griffiths comenta, definir uma massa relativística, se você quiser, que é gama M. Certo? Mas tem que estar claro, vou chamar esse gama M de massa relativística, mas não é muito útil, não é muito necessário. Tudo bem? O que importa é isso, ó. Pensa, o momento é gama M U. Certo? E aqui já está implícito que, entendeu? Quando você vai pela velocidade relativística, esse momento diverge. Certo? É só isso. Você pode falar, não, chama esse gama M de massa relativística e essa massa relativística diverge. Tudo bem, você pode definir uma nova variável, mas ela não é necessária. Tá bom? Ok. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo ou não? Ficou sim. Tudo bem. Tá? Então, esse M, deixar escrito o que eu falei aqui, M é a massa de repouso. Então, quando você fala que se uma certa partícula tem certa massa, você está sempre falando da massa de repouso da partícula. Muito bem. Tudo bom. Então, esse cara aqui é chamado de quadrimomento, claramente. Certo? Mas essa componente P0 aqui, ela tem uma interpretação interessante, porque esse cara aqui, o que é esse cara aqui? Isso aqui é o que a gente chama de energia relativística sobre C. E essa energia, vou botar um réu aqui de relativística, certo? Porque, né, a famosa forma de Einstein MC2, tudo bem? O que a gente quer dizer com MC2, né, essa forma tem que entender bem, a energia relativística, então, eu defini ela como sendo gama MC2. Certo? Então, quando você fala igual a MC2, tem que tomar cuidado com o que você quer dizer com isso. Essa forma que é a forma mais famosa, talvez, da relatividade, né? Cuidado. Então, energia relativística é gama MC2. Tá? A energia relativística, a massa em repouso,
só MC2, onde você está trazendo sempre o M como massa de repouso, certo? Se você tratar agora a massa relativista, você poderia escrever esse cara com massa relativística C2, que eu não vou escrever aqui no quadro, né? Só que acho que confunde mais do que elucida. Tá? Assim não tem dúvida. Essa massa sempre de repouso é gama MC2 e energia relativística. Tá? Então, o quadro em momento, ele tem como componente zero, a menos de um fator C, né, que não é muito relevante, é a energia da partícula relativística, e as componentes espaciais é o momento relativístico. Tudo bem? É relativística de repouso, que aí você não, né, não é mais, se você está em repouso, né, falar, não faz mais diferença em relativístico ou não, mas tudo bem. Esse cara é MC2. Tudo bem? Mas isso é em repouso. Essa energia relativística, note que ela vai te dar também energia cinética de uma partícula tradicional, no limite não relativista, tem que cair naquele meio de MV2. Certo? Então, se U, perdão, não é V, é U, for muito menor que C, né? Gama é aproximadamente 1, mas você pode fazer uma aproximação um pouquinho menos grotesca, que é o seguinte, né? É você falar que gama, que é 1 menos U quadrado sobre C quadrado elevado a menos no meio, você faz a aproximação de binômio de Newton. E esse cara fica sendo 1 mais 1 meio de U2C2. Né? Aqui não é igual, aqui é aproximado, então deixa eu corrigir. Tudo bem? O que significa que a energia cinética, você define ela como a diferença da energia relativística menos a energia de repouso. Está definida como energia relativística menos energia relativística de repouso. Então, esse cara é gama MC2 menos MC2, que é MC2, que multiplica gama menos 1, e gama menos 1 é aproximadamente 1 meio de U2 sobre C2. Ou seja, esse cara é igual a 1 meio de MU2, como a gente queria. Então, a energia cinética 1 meio de MV2 sai como aproximação não relativística da energia cinética, que é definida como energia completa menos energia de repouso. Então, o que a relatividade traz de novo, conceitualmente, é que existe uma energia de repouso, certo? Você mesmo parar tem essa energia nível zero, e a energia cinética é o que se adiciona a esse cara. Tudo bem? É só isso. Tá? Muito bem. Uma coisa importante, então, é você entender o seguinte, que, e aí, por isso que vai justificar a definição do quadro momento. Quer dizer, você conclui que um sistema fechado, a quantidade de PMI se conserva. Né? É a energia total relativística em momento que se conservam. Certo? Quando você fala que PMI se conserva, você está dizendo, olha, a energia relativista se conserva e o momento relativista se conserva. Tudo bem? Claro, o sistema tem que estar fechado. Se eu estou injetando energia, fazendo uma força nesse sistema, isso não vai acontecer. Tá? Se você definisse o P sem ser com a quadra velocidade, você não ia mostrar que ele se conserva. Se você mudasse de um referencial para outro referencial, ele não seria conservado. Ou seja, de alguma maneira, você tem que definir uma quantidade invariante, certo? Para mostrar que ele é invariante. No final das contas, conservado, você mostrar que é invariante. O que significa ser invariante também? Então, nessa quantidade relacionada. Significa que qualquer referencial vai ser a mesma quantidade. E como é que eu faço um invariante a partir de um vetor? Certo? Um jeito de fazer isso é tirar um produto escalar. Lembra que a gente estava falando isso na última aula? Certo? Então,
Professor, Oi. essa busca o tempo todo pela conservação de certas grandezas, pela invariância sobre certas operações, é uma busca a ser coerente com a mecânica newtoniana? Não. A relatividade especial ela é autoconsistente. Ela não precisa nenhuma hipótese da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana está naturalmente como limite não relativístico da realidade restrita. A conservação de certas quantidades está ligada a um teorema matemático muito mais fundamental, que é o teorema de Noether. Ah, tá, ok. Já chegaram a ver o teorema de Noether? Isso é visto em Clássica 2. Não com detalhes, mas eu sei que é... O teorema de Noether afirma o seguinte, que se você tem uma simetria nas suas equações da sua teoria, cada simetria está associada a uma quantidade conservada. Certo? Então, a conservação da energia tem a ver com simetria temporal da sua teoria. Conservação de momento tem a ver com simetria de translação da teoria. Se a teoria é invariante, quer dizer, qualquer ponto do espaço que você esteja, qualquer translação que você faça, é a mesma teoria, a mesma equação, você vai ter conservação de uma quantidade que a gente interpreta como momento. Simetria por rotação vai estar associada à conservação de momento angular. E aí por diante, certo? Então, é uma coisa muito fundamental. Muito bem. Na relatividade especial, nós não temos mais simetria temporal. Nem temos simetria espacial. O que é fácil você ver isso lembrando da contração, né, de Lorentz e de dilatação temporal. Então, sozinhos, o tempo e o espaço não são conservados. E por isso, o momento, trimomento, não é conservado na relatividade restrita. Não é invariante. Certo? É uma quantidade que é a mesma em qualquer inicial. Mas o quadrimomento é. E o jeito de você ver isso é esse produto escalar, Pmi, Pmi. Lembrando que a gente não entrou no detalhe aqui que é contravariante e covariante, só pragmaticamente diz que a diferença é que o índice embaixo tem um sinal menos na quantidade temporal. Então, isso aqui é menos P0 quadrado mais P escalar P, se você quiser, ou PI, certo? E essa quantidade você pode calcular. Então, isso aqui quanto que vale esse cara, tudo bem? Bom, quando você pega aqui o quadrimomento, é só você pegar a definição dele, que está aqui, e fazer você escalar você. E aí você vai ter massa quadrado, e vai ter o eta-mi e eta-mi, certo? E aí você calcula quem é esses caras. Quem é? Vamos fazer a conta, então, aqui. Quem é P0 quadrado? Está em algum lugar que eu escrevi aqui. Cadê? O negócio do zoom é porque o quadro é pequeno. Tem que ficar procurando. O P0 está aqui. É gama MC. Certo? Então, esse P0 quadrado aqui é menos gama 2, M2, C2. E quem é P escalar P? É o quadrado. É o P2, certo? Realmente. Não tem mais ninguém aqui para falar. Então, esse aqui é mais, a gente chama de P2. Tudo bem? O trimomento. Tudo bem, então, eu tenho essa quantidade aqui. O que mais eu queria falar aqui? Perdi só alguma coisa aqui, deixa eu ver. O que eu queria falar? Ah, sim, claro, tudo bem. E aí eu também sei que, por outro lado, quem é esse cara aqui? Bom, o P, Mies definiu como M, gama M, dx mi, d tal. Certo? Esse era o PMI. O que significa que o PMI em cima, o PMI embaixo, você pode... Não sei por que não está entrando direito hoje na caneta. Ele vai ser igual a quem? Podemos fazer essa conta. Direto, isso aqui vai ser gama quadrado, m quadrado, dx mi, d tal 2.
Tá certo aqui? E aí, a gente já discutiu um pouquinho quem é esse dxmi e dxmi. Vocês lembram? Esse aqui é exatamente o que a gente chamou de intervalo, só que é o diferencial nesse caso. Certo? Então, você está dizendo que é uma quantidade invariante, né? E aí está dizendo, olha, é a quantidade de intervalo que eu tenho de quadri, né? Distância, quadro vetor, por detal ao quadrado. E aí, quanto que vale essa quantidade aqui? Deixa eu pensar onde é que eu quero chegar aqui. Essa quantidade aqui, dxmi, ela vai dar direto uma relação de gama ao quadrado. Vamos lá, vamos chegar como aqui? Eu quero voltar onde é que a gente foi na aula passada. Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu voltar aqui para tirar a referência, que eu não anotei aqui. Qual era a equação? É lá na parte de estudo do espaço-tempo. Deixa eu ver onde é que está isso escrito dessa maneira aqui. Não estou vendo aqui. Não, perdão, olha só, descobri, né? Eu estava vendo que estava alguma coisa estranha aqui, agora eu vi o que é. O PMI, ele define como gama eta mi. Não tem, desculpa, é M eta mi, não tem gama. Aqui o meu problema estava aqui. Então, esse gama não existe. Certo? Ele é gama eta mi. Agora sim. Certo? Agora corrigiu. Ele vai aparecer o gama quando eu fizer dxmi dt, para escrever em termos de U. Mas aqui é dxmi de tal. Então, eu tenho esse M2 dxmi de tal 2, e esse dxmi de tal 2, ele é simplesmente c quadrado, porque isso aqui é exatamente o intervalo dado por xmi. Certo? Então, se você está pegando, né, esse cara aqui, qual é a diferença? Aqui é o tempo C2 de tal 2 menos o deslocamento espacial. Só que aqui, note, eu estou pegando no próprio, a própria partícula em movimento. Tudo bem? Então, no mesmo instante, eu estou num referencial onde não estou variando o ponto X. A questão é que esse cara aqui vira direto M2, C2 d tal 2 sobre d tal 2, que é M2C2. Jogando ali em cima, eu tenho a relação que eu queria aqui. Deixa eu ver aqui se está tudo certo aqui. O P0 está certo, certo? Tudo certo. Acho que está tudo certo agora. Tudo bem? Professor, você pode voltar lá naquela conta? Posso. Geralmente, eu não sei se estou enganada, mas é que eu já estudei um pouco de relatividade restritante, mas isso que você escreveu do dxmi com os índices covariantes e contravariantes, isso geralmente não é o que a gente chama do DS? Isso, esse aqui é o DS2, exatamente. Ah, tá, ok. Então, esse cara aqui, porque a gente não usou essa notação aqui no curso, né? Mas esse cara aqui, para quem quiser, é o DS2. Certo? É o intervalo, a diferencial do intervalo. A gente só definiu quem era o xmi, certo? Agora essa é diferencial. Onde esse DS2 está subentendido que tem uma parênteses ali. Tá? Esse cara, então, aqui embaixo, é a energia ao quadrado, que é o P0. Então, essa expressão que a gente deduziu ali em cima é a expressão que vocês estão acostumados lá de Física 4. Então, vamos voltar aqui. Essa equação 1. Ela está dizendo o quê? Vou botar um sinal menos na história ali. E quadrado menos P quadrado, certo? Desculpa, isso aqui não é o E sobre C, né? E sobre C. Esse aqui é 2 sobre C2. Então, vou multiplicar tudo por C2 e dar um menos. Então, menos P2 C2 igual M2 C4. Então, essa expressão que vocês estão acostumados tem uma utilidade própria que não tem nenhuma informação nova que não esteja na conservação de PMI. O interesse dela é porque ela te permite, se você sabe o momento de uma partícula e a massa, você pode calcular a energia, ou se você tem energia e a massa, você calcular o momento.
sem nunca precisar calcular a velocidade. Certo? Então, eu consigo, às vezes, não precisar calcular a velocidade nessa equação. Mas note, essa equação está só dizendo, no final das contas, que Pmi é uma quantidade conservada, tudo bem? E, pela conservação do intervalo, ela dá simplesmente M2C2. Tudo bem? Tá. O resto dessa seção 12.2 eu não vou cobrir. Então, 12.2.3 falaria da cinemática. Não vou cobrir, eu vou só mencionar uma coisinha ou outra. E a 12.2.4 tampouco. Nessa parte cinemática, que está falando de colisão, vai falar, por exemplo, de espalhamento Compton, certo? Então, aqui tem um exemplo que isso aqui vai dar, exemplo clássico, tá? O exemplo 12.9 fala de espalhamento Compton. Mas eu não vou entrar muito detalhe nessa questão, tudo bem, de cinemática. E a questão 12.2.4 fala de dinâmica relativística. Eu também não vou cobrir muito, exceto dizer que como é que você generaliza a questão de força. Então, Newton define força como sendo dp dt, e a questão como é que isso é generalizado na relatividade restrita, tudo bem? E aí a gente vai ter dois conceitos, na verdade, de força, que a gente vai discutir aqui, mas a gente vai definir uma coisa que é a força própria. Que a letra que é usada é um K, não confundir com a corrente de superfície. E ela vai ser definida, né, da maneira de generalização natural, botar um Pmi e botar um tempo próprio ali, dPmi de tal. Não é? Então, essa é a força própria, tudo bem? E que vai aparecer, por exemplo, quando você for falar de força de Lorentz, lá, quando a gente for falar agora, a próxima parte de transformação dos campos eletromagnéticos, do formalismo relativista dos campos. Mas nessa sessão, eu vou pular o resto dessa discussão toda de como é que as forças se transformam, tudo bem? Porque essa desculpa, isso aqui é a força própria, não, é força própria, mas é chamada, tem outro nome também, força de Minkowski. Bem? E essa força vai aparecer em algumas questões, mas eu não vou entrar não vou fazer dedução, tudo bem? Da discussão que acontece. Mas a força é um pouco estranho, porque a força se transforma, se você pegar uma força F, que seria o equivalente newtoniano, tem uma coisa estranha, porque ela vai se transformar, depende se você está na força na direção do movimento ou perpendicular. Também acontece assim na contração de Lorentz, certo? Mas aí você vai ter uma regra para transformação de força paralela e perpendicular, diferente, tudo bem? Mas isso eu não vou entrar em muito detalhe, não. Tá? Essa força aqui, então, vou só comentar. F paralelo, você vai mostrar que ela é conservada, tudo bem? Então, F paralelo barra vai ser igual a F paralelo. Mi não, paralelo, hábito. Mas porque a força for perpendicular ao movimento, não vai acontecer. Então, perpendicular barra não vai ser conservada. E vai aparecer um fator de gama aqui, tudo bem? Mas eu não vou deduzir isso aqui. Tá? Muito bem, eu quero já passar para a seção 12.3. Que é o que mais faz jus ao nosso curso, que é eletrodinâmica relativista, finalmente. E a gente vai fazer dedução primeiro com argumento físico, para depois mostrar como é que isso é formalizado matematicamente, tudo bem?
E o argumento físico, a primeira seção é uma seção muito interessante, que é o seguinte, fala de como é que o campo magnético precisaria existir, mesmo que você não conhecesse o campo magnético, né, não tivesse nunca visto um ímã na vida, você teria que deduzir que existe um campo magnético só partindo do campo elétrico e da relatividade especial. Então, você pode entender que magnetismo como um fenômeno relativístico. E o exemplo é o seguinte, é a figura 12.34, para quem quiser ver no livro, mas eu vou reproduzir aqui. É você pensar que tem um fio, certo? Por onde eu vou passar uma corrente e vou analisar isso em dois referenciais distintos. E vou mostrar que, necessariamente, preciso ter uma coisa que eu chamaria de campo magnético, como eu falei, mesmo que eu não tivesse a menor noção de uma lei de Biot-Savart ou algo do gênero existisse no mundo real. O argumento é esse aqui. Suponha que você tem um fio onde está passando uma corrente. Mas eu vou passar a corrente da seguinte maneira. Em vez de eu botar só cargas negativas numa direção, cargas positivas na outra, eu vou pegar uma condição intermediária, onde eu tenho cargas positivas indo para um lado e negativas indo para o outro. Só porque vai ficar mais fácil analisar essa questão. Então, suponha que eu tenha aqui uma densidade de carga menos lambda na parte superior, mais lambda na parte inferior, certo? De modo que eu tenha várias carguinhas negativas aqui. Aqui eu tenho várias carguinhas negativas. Opa, todas elas andando para a esquerda. Só de V. E carguinhas positivas embaixo, todas elas andando para a direita, com essa de V. Então, aqui eu tenho carguinhas positivas. Por que não está? Tudo bem? Então, é uma situação simétrica, tá? Tem velocidades negativas e positivas. E aqui eu tenho uma carga teste, que é onde eu estou medindo forças, e essa carga está no conceito de U para a direita. Tudo bem? E vamos botar uma distância aqui do fio. Esse fio vai ser pequeno, tudo bem? No desenho não traduz isso, mas uma distância S do fio. Tudo bem? Então, pronto. Essa é a configuração inicial que eu tenho, né? E esse aqui eu vou chamar de referencial parado, que é S0, que a gente costuma chamar, né? Depois vai ter o diagrama de baixo que eu não completei ainda, vai ser no referencial em movimento. Muito bem, vamos começar no referencial de cima. Então, no caso, aqui B. O que eu tenho no caso A? Bom, eu tenho um fio eletricamente neutro. Um fio eletricamente neutro não produz campo elétrico. Tudo bem? Mas eu tenho uma corrente. Tá? Corrente é dado por lambda e velocidade. Como eu tenho lambda V positivo para um lado e menos lambda menos V para o outro lado, a corrente total é 2 lambda V. Tudo bem? Então, essa é a corrente dada no caso A. Tem uma corrente, nesse caso, e pergunta o seguinte, qual é a força que eu tenho? Então, na carga, nenhuma. Então, força elétrica na carga Q é 0. Concorda comigo? Agora, você vai falar, tudo bem, eu tenho força 0 nesse caso, tenho na carga.
Agora, vamos estudar esse problema em outro referencial. Um referencial que está andando com velocidade para a direita, acompanhando a carga. Então, nesse segundo referencial, a carguinha aqui embaixo está parada. Continua uma distância S. Aqui. Como eu estou me mexendo, né, para a direita agora, com velocidade U, né, não vai ter nenhuma contração perpendicular. S continua sendo S. Vamos supor que U seja menor do que V. Isso é só para dizer, porque se U fosse maior que V, né, o referencial em movimento, que é o de baixo, ia estar vendo as cargas positivas no pé esquerdo, ia mudar um sinal, ia ter uma complicaçãozinha, mas nada muda no argumento, só fica um pouco mais complicado de analisar. E se U fosse igual a V por coincidência, ia estar todo mundo parado nesse referencial. Mas aqui fica mais fácil ver. Porque o que acontece é que, bom, nesse referencial eu tenho as carguinhas andando aqui com velocidade diferente, vai ser dada pela lei de Einstein, né, de composição de velocidades, e aqui eu vou ter uma velocidade de V-. Eu já vou calcular quem é V mais e V menos. O que é o ponto importante? É que existe o fenômeno de contração de Lorentz. Certo? Objetos em movimento estão contraídos. Então, vamos parar aqui em cima, no referencial de cima. Eu tinha várias carguinhas positivas indo para a direita. Naturalmente, elas estão dando com velocidade V, elas estão contraídas. Certo? Elas já não estão na separação que seria em repouso. Certo? Mas tudo bem, tem uma certa contração acontecendo ali, mas é a mesma na carga negativa e positiva, porque elas têm a mesma velocidade de módulo. Já quando eu vou para a velocidade de baixo, claramente, o que eu vou ter? Que V mais vai ser uma velocidade baixa e V menos vai ser uma velocidade alta. Certo? Naturalmente, eu tenho que módulo de V mais vai ser menor que módulo de V menos, sem entrar na fórmula precisa. Por quê? Porque, né, eu estou andando para a direita. Certo? Então, V mais vai diminuir e V menos vai aumentar nesse referencial de baixo. Tudo bem? O que acontece quando a velocidade aumenta? A contração de Lorentz aumenta, você fica ainda mais contraído. O que acontece quando a velocidade diminui? A contração de Lorentz alivia. O que acontece, então, em cima é que as cargas negativas vão ficar muito apertadas mais, pelo efeito de contração de Lorentz, e as cargas de baixo vão se afastar, e a contração vai diminuir. Estão entendendo? Professor, Pode falar. tá contraindo o espaço entre as cargas? Sim. Se eu estou andando para... Olha só. Referencial e B. O B está andando com velocidade U para a direita, certo? Então, se você está no referencial de movimento, vamos lá. Você tem uma partícula em movimento, você tem um objeto em movimento no seu referencial, você tem uma contração de Lorentz. Quanto mais rápido o objeto mexe, mais contraído ele está. O que eu estou dizendo, você pode imaginar que essas carguinhas têm uma distância entre elas. Vou botar aqui desenhado. Eu não dei nome, mas você pode imaginar que tem uma distância aqui. Vou botar uma outra cor. Essa distância aqui chama essa distância típica de, sei lá, L. Certo? O que vai acontecer? Se essa velocidade de V aumenta, esse L vai diminuir, vai ter mais contração. Se V diminui, esse L vai alargar um pouco, menos contração. Está entendendo? Tá bom, entendi. O que eu estou dizendo é como V... eu vou melhorar ainda aqui. Eu botei V mais menor que V menos, mas eu vou botar mais explícito aqui. V mais é menor que V e V é menor que V menos. Eu estou botando em módulo aqui para não me preocupar com... Vou botar em módulo todo mundo. Para não me preocupar com o sinal. Tudo bem? Como a contração só depende de V quadrado, não importa o sinal. Ficou claro? Ficou claro que o que vai acontecer é o que está desenhado ali ou alguém tem dúvida? Esse é o ponto-chave para entender o que vai acontecer aqui. Então, tá bom. Então, o que acontece ainda em A é que a densidade de carga lambda muda por um fator gama. Tudo bem? Só que vai mudar pela diferença de velocidades. Tudo bem?
Então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui é escrever aqui quem é o V mais e V menos. E aí vai dar pela lei de transformação de Einstein, que eu botei aqui no comecinho da aula. Cadê? Aqui. Então, o V mais e V menos vai obedecer esse negócio de UX menos V, 1 menos V, UX, etc. Certo? Só que agora em relação, eu tenho, né, V e U. Você tem que entender o seguinte, olha, quando eu for para V mais, certo? Se um caso particular onde V igual a U, né, esse V mais seria zero, certo? Então, você vai concordar comigo que aqui deve ser V menos mais U, só que aqui aparece agora o efeito de contração de Lorentz. Só que aí você tem que tomar, né, de novo, é a adição de velocidades, né? VAB, VBC, VCB. Então, isso aqui vai dar 1 menos mais VU sobre C quadrado. Então, essa expressão aqui é a expressão lá do começo do capítulo 12, né? Deixa eu ver se tem a equação aqui para vocês, se quiserem acompanhar. Equação 12 ponto... No começo, né? Cadê? As primeiras, né? 12.3, certo? Então, aqui eu estou botando 12.3. A única diferença é que o VBC é menos U. Certo? Essa é a relação. Então, V mais e V menos é transformado dessa maneira. Só seguir lá, com calma, transformação de Einstein. O que acontece é o seguinte, que desta maneira, e agora tem uma sutileza, que isso eu quero ver se vocês entendem, o lambda mais ou lambda menos, certo? Eu não disse quem é lambda mais, lambda menos. Vou escrever aqui. Lambda mais é agora esse referencial aqui embaixo, lambda mais, certo? E aqui em cima eu tenho lambda menos. Certo? Dependendo de como é que você escreve, né? Se você botar, se você quiser definir o lambda mais e o lambda menos como grandeza positiva, aqui você tem um menos também. Só para mostrar que é negativo. Certo? O que eu quero mostrar para vocês é que, né, eu não vou botar esse menos aqui, eu vou deixar o menos sendo o sinal do lambda, ou seja, o lambda menos vai ser negativo. Né? É uma questão de escolha, fica mais simples aqui. Então, esse cara vai ser mais ou menos, porque, de novo, né, depende se você está. E aqui tem o gama mais menos do lambda zero. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai ter uma contração de Lorentz, mas é diferente agora, para o mais e para o menos. Enquanto no caso inicial, era igual. Então, note, esse lambda zero não é esse lambda, porque esse lambda já tem uma contração em cima dele. Então, o lambda que a gente botou ali em cima, por sua vez, ele era dado por... vou escrever explícito aqui, era o gama com a velocidade V. Vou chamar de gama V. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como essas cargas, mesmo no referencial A, elas estão em movimento, estão contraídas. Então, densidade superficial de carga, linear ou volumar, todas vão ter um fator gama, quando você muda de um referencial para outro, quando elas estão em movimento. Frente ao que seria em repouso. E aqui, então, o que vocês... para você continuar essa questão, o que tem que tomar cuidado, tem que estar atento, é que agora eu tenho uma velocidade V+, uma velocidade V- e uma velocidade V. 3 velocidades para tratar. E a velocidade U, se você quiser, né, da carga. Tudo bem? Certo? Eu não falei, mas então gama mais menos, está por definição. Tá? É só fazer o gama com a velocidade V mais ou V menos. Vocês estão muito calados. Essa é uma questão delicada. Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu estou entendendo, mas eu estou com dúvida em que direção esse campo vai apontar. Qual campo? Porque você está dizendo que isso no final vai gerar o que a gente interpreta como campo magnético, né? Isso. Só que isso seria ia rodar em fio-chapéu. Eu ainda não consegui ver como Não, isso... perfeito. Não tá
Isso é um exemplo só qualitativo. Não, nem é, ele é quantitativo, mas ele é um caso muito particular. A única coisa que a gente vai mostrar no final é que no referencial B, certo? Vocês já estão vendo, no referencial B vai ter uma força na carga Q, certo? Por que vai ter uma força na carga Q? Porque agora eu tenho uma densidade... Né? Vamos discutir qualitativo talvez antes, talvez seja mais interessante. Você vê que eu tenho mais carga negativa por unidade de volume do que positiva. Então, agora, nesse referencial, o fio não é mais eletricamente neutro. Estão concordando? Sim. Então, essa carga aqui vai sentir uma força elétrica, certo? E a força vai estar para onde? Bom, para baixo, certo? Porque pela simetria do problema, tudo bem? Então, é para baixo ou para cima, né? Vai estar na vertical, certo? Então, a única coisa que eu quero mostrar agora é que no referencial, na análise do referencial B, né, tem uma força na vertical elétrica. Aí depois eu vou voltar para o referencial A e mostrar, bom, essa força tem que estar aparecendo lá, porque essa carga vai sair do repouso, certo? Isso não pode depender de... Ela vai mexer, vai andar. Então, eu vou mostrar que no A tem uma força. Só que no exemplo A, não tem campo elétrico. Então, o argumento desse exemplo, puramente, né, demonstrativo, se você acredita que tem uma força de Coulomb e tem um efeito de relatividade especial, naturalmente vai ter que ter uma força magnética, que vai apontar para baixo, nesse caso aqui, certo? E aí a gente vai ter que pensar como é que eu escrevo essa força de maneira matemática consistente para que apareça uma força para baixo quando tem uma corrente, mas não tenha densidade de carga. Tudo bem? Ah, entendi. Vai sair de maneira mais fácil. O difícil o difícil aqui é entender essa sutileza de que você tem contração já do referencial de repouso para o referencial... O lambda já é um lambda zero em repouso, que mesmo no caso A já é contraído de gama V. Mas quando eu vou para o caso B, agora tem um gama mais e menos, que não é mais simétrico, e, portanto, eu vou ter uma densidade de carga resultante final. E é isso que eu quero calcular. Tá? E aí entra um algebrismo agora, que, na verdade, eu não vou fazer em todos os detalhes, porque não tem muita, agora, novidade frente à álgebra, que vocês podem fazer com calma, sozinhos, de maneira muito mais produtiva. O que eu quero mostrar é isso, então, que tem uma diferença entre o gama mais menos, eu tenho que escrever quem é esse gama mais menos. Só que aqui está escrito em termos de V mais e V menos, e eu quero escrever V mais e V menos em termos de V e U. Certo? Então, agora, o próximo passo, que eu vou pular em detalhes, é escrever gama mais menos. Bom, certo? Que é quem? Vamos escrever quem é esse cara. Vou só escrever a primeira fórmula, depois eu não vou escrever mais, não. Então, começa fácil, 1 menos. Agora vem a parte difícil. Então, aqui é V mais menos quadrado. Você tem que pegar esse cara aqui e levar ao quadrado, certo? Sobre C2. Então, é 1 sobre C2 deste cara ao quadrado aqui, que é V menos mais U sobre 1 menos mais VU sobre C2, este cara todo aqui ao quadrado. Acabou. Certo? Então, isso é o que eu tenho que fazer. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Então, isso que eu tenho que fazer ali, conta. Então, eu vou deixar vocês fazerem ponto, algebrismo. Aí, você, manipulando esse cara aqui, que eu quero chegar à conclusão é que você pode escrever isso como aquele gama, que eu chamo de V, que o Griffith só chama de gama, tá? Só para dizer que é o gama com a velocidadezinha V, sem ter nenhum, né, sem ser V mais e V menos, que multiplica um termo que vai ser vamos lá, 1 menos U quadrado sobre C2, e aqui em cima é 1 menos mais UV sobre C2. Então, você faz toda essa conta e chega nessa conclusão. E aí, a partir desse ponto, eu quero saber qual é o lambda total. E o lambda total, ele é lambda mais lambda menos. Nós que eu deixei o sinal dentro do lambda menos. Lambda menos é negativo. Então, é só somar os lambdas. E aí, o lambda mais menos lambda menos, é só você pegar esse gama mais menos gama menos do gama zero, do lambda zero. Então, esse cara é lambda zero
que multiplica gama mais menos gama menos. Tudo bem? E aí, você vai ter que pegar agora essa expressão do gama mais e gama menos, subtrair uma da outra. Bom, quando você subtrai uma da outra, esse 1 vai morrer, vai sobrar só 2 vezes esse termo aqui de baixo, certo? E é menos mais, então vai ter menos com mais menos, vai ser menos 2 vezes esse UV sobre C quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes UV sobre C2, o lambda não zero, certo? O lambda mesmo, porque aqui esse gama, esse lambda zero vai ter com esse fator de gama, e lambda zero gama vai dar o lambda normal, sobre, né? Aí aqui eu tenho aqui tem um C2 que sobrou, já botei para dentro ali, e tem menos U quadrado, C quadrado. Tudo bem? Então, é só você fazer... Tem alguma coisa estranha aqui, peraí. Deixa eu pensar o que está estranho aqui. Ah, sim, tá certo. Então, quando eu fizer gama mais menos gama menos, vai sobrar esse gama aqui. Só que esse cara aqui tem esse 1 menos U2, que é o gama U, se você quiser. Aparece um gama V e um gama U. O gama V é que eu vou misturar com o lambda zero para dar lambda. E o gama U sobrou. Perfeito. Perfeito. Está aqui. O que acontece, então, é isso. Eu tenho um lambda total. Se eu tenho um lambda total, eu tenho uma força elétrica nesse referencial. Tudo bem? Então, eu tenho um E elétrico. Quer dizer, um E elétrico tem um campo E. Certo? Então, dado uma densidade de carga lambda, o campo... Como é que é o campo de uma densidade, né, de carga lambda? É aquilo sobre 2πε0s. Isso é elétron 1. Certo? Cai com 1 sobre a distância, porque eu tenho um fio infinito. Certo? Pega esse cara agora, eu posso falar, tudo bem, se eu tenho isso, eu tenho uma força, né, que vai ser Q. Vou chamar isso de F barra, porque eu estou no referencial em movimento, tudo bem? E aqui eu tinha o F sem barra, que era 0. Então, F barra vai ser QE e vai ser na direção Z. Certo? Se você botar aqui, se quiser, F barra vetor, vai ser se é na direção Z. Tudo bem? E aí, é só fazer a conta agora. Pega P, multiplica por E, 2πε0. Acabou. Então, F barra vai ser menos 2. Menos 2 com o 2πε0 vai cortar, vai sobrar um πε0. Então, aqui eu tenho menos. Aqui embaixo sobrou um πε0, o 2 vai cortar. O V sobre C2 lambda. Certo? Vamos ver como que eu vou escrever isso aqui. Vou botar assim. Então, vou começar com... deixar aqui o lambda V, e vou deixar o U para cá. Então, é UV lambda. Tem um C2 na história, que eu vou manter também. Então, aqui eu tenho um C2 que eu vou botar em algum lugar aqui, por exemplo, aqui embaixo. E aí tem essa raiz aqui. Tudo bem? E tem um Q em algum lugar que eu vou botar aqui. Pronto. Eu só joguei para lá e para cá. O que acontece? Eu tenho esse C2 aqui. Esse C2, lembra? Ele é 1 sobre μ0 ε0. Tudo bem? Então, esse cara aqui, se você quiser, você pode escrever ainda dessa maneira. Menos μ0 lambda V sobre π que U 1 menos U quadrado C quadrado. Tudo bem? Então, essa é a força nesse referencial em movimento. Eu tenho. Logo, eu posso calcular qual é a força do referencial original. A força no referencial original tem que fazer transformação de Lorentz. Então, foi a questão que eu pulei hoje na aula, para vocês verem, mas lembre não, foi o que eu falei. A força paralela é conservada e a força particular tem um fator de 1 sobre gama. Esta força, ela é uma força claramente perpendicular ao movimento, na direção Z, e o boost é na direção do fio. Certo? Então, é uma força perpendicular. A força perpendicular se transforma com esse fator 1 sobre gama.
E aqui eu tenho um gama. Então, esse gama e aquele 1 sobre gama vão se cancelar. Então, F vai ser 1 sobre gama F barra, e o gama é o gama U, porque é essa velocidade que entre um referencial e o outro, que vai cancelar com aquele termo. Então, vai cancelar, vai sobrar só menos μ0 lambda V sobre π que U. Certo? E a corrente que eu tenho no sistema é 2 lambda V. Então, esse lambda V é a corrente sobre 2. Então, esse aqui é menos μ0 I. E aqui eu perdi um sobre... Aqui tem um sobre distância. Cadê, gente? Um sobre distância aqui que eu perdi em algum lugar, um sobre distância. Tinha um S aqui, eu perdi. Tem um S aqui. Então, esse aqui é o μ0 sobre 2πs, né? Porque a corrente é 2 lambda V, que U. E acabou aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Então, vê se você consegue seguir o raciocínio. Eu comecei sabendo só que existia campo elétrico e tinha um fio com uma corrente. E aqui, no referencial não tinha força nenhuma, mas no outro referencial aparece uma força. Essa força é elétrica no referencial em movimento, com a carga. No referencial não em movimento, essa força não pode ser elétrica, porque não existe necessidade de carga. Então, esse F eu vou dar um novo nome. Vou chamar de força magnética. Entendeu? Só pode ser magnética. E essa força tem a propriedade de ser proporcional a μ0 I sobre 2πs, QU. Lembra? Força de Lorentz, QV vetor B. Certo? Então, esta força dá U vezes uma quantidade que eu não sei, mas eu vou dar um nome para essa quantidade. Vou chamar esse cara aqui de uma nova grandeza que eu vou chamar de B. Certo? E essa força, ela está perpendicular à corrente, certo? Desculpa, perpendicular. Essa força, ela é na direção vertical, que você pode escrever como um produto vetorial da velocidade e esse campo. Só que esse campo tem que estar onde? Tem que ser perpendicular à velocidade e ao eixo Z. A velocidade está no eixo... Se você chama agora... Vou mudar de sistema de coordenadas, espero que eu não confunda vocês. Se eu estou dizendo que o φ agora é eixo Z, essa força está na direção S-chapéu, e esse campo tem que estar na direção φ-chapéu para poder ser perpendicular. Então, raciocínios como esse podem parecer um pouco forçados, mas foi exatamente o que Biot e Savart fizeram para deduzir a fórmula de Biot e Savart. Usar resultados experimentais de direção de força e velocidade para daí sair que tinha um produto vetorial. Entendeu? Não foi a partir de primeiros princípios matemáticos. Tá? Então, ponto final se vocês se perderam um pouco aqui ali, o magnetismo é uma consequência direta, se você quiser, da relatividade restrita, se você tem um campo elétrico. E você pode fazer, né, já está claro aqui, se você tem um referencial aqui, onde o campo magnético, onde o campo elétrico é 0, e o campo magnético não é 0, eu posso passar para um outro referencial, onde eu tenho campo magnético 0 e campo elétrico não nulo. Então, claramente, quando você passa um referencial para o outro, os campos elétrico e magnético se misturam, de modo que você pode ter transformação de um em outro. Dúvidas? Carol, se convenceu que isso aqui tem que ter um campo B na direção φ-chapéu? Me convenci, sim. Achei fantástico, na verdade. É muito bonito esse exemplo, né? Então, a gente foi num ritmo um pouco mais calmo, porque a gente vai ter na próxima aula cobrir mais coisas. Então, para a próxima aula, a gente vai começar a falar da 12.2.2, que é como os campos se transformam. A gente vai agora botar isso de maneira matemática. Só que é uma sessão longa. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida antes para aproveitar melhor a aula. Porque como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar algumas configurações que a gente conhece campo, e a maioria delas vai ser capacitor de placas paralelas infinitas. E vai botar ele de várias maneiras para ver o que acontece com a componente X, Y e Z do campo elétrico em dois referenciais que a gente sabe interpretar. Certo? E vai achar todas as transformações de X, Y e Z.
No último caso, a gente vai precisar fazer um solenoide infinito também, porque tem uma configuração que com o capacitor não dá para fazer, a gente vai fazer um solenoide infinito. E a partir dessas configurações, a gente vai ter a expressão final completa de como é que o campo elétrico e magnético se transformam, que não é tão trivial, certo? Não é tão simples. Para daí interpretar como é que a gente vai generalizar o campo elétrico e magnético. Vou só dar um spoiler, certo? Você poderia pensar que você vai ter uma quantidade tipo mi, que seria um vetor do tipo alguma coisa que eu não sei o que é, campo elétrico, que foi assim com quadro-momento, foi assim com quadro-velocidade. E você poderia ter um vetor, o vetor bmi, seria alguma coisa campo magnético, certo? E seria uma intuição razoável a partir do que a gente fez, mas não é isso que acontece. Não existe quadro vetor campo elétrico e quadro vetor campo magnético. O que a gente vai mostrar é que a maneira de você formalizar esse cara é como um tensor de ordem 2, ou rank 2. E esse tensor de rank 2 vai capturar o campo eletromagnético como um todo. Certo? Então, a gente vai precisar agora pular, passar de nível, né? E vai definir um tensor que vai ter componentes, duas componentes, né? Esse é um tensor de ordem 2, que a gente vai chamar de tensor F. E também vai ter um outro tensor que a gente vai discutir um pouquinho, que é um tensor dual. Certo? E a gente vai discutir matematicamente, depois de fazer toda essa parte... Não, desculpa, aqui eu já me adiantei. Isso aqui já é a seção 12.3.3, que a gente vai fazer na próxima aula. Tá bem? Sendo um tensor, a gente sabe como é que ele transforma. E a lei de transformação para um tensor, né, a ordem 2, um busto de Lorentz, ela é igualzinha a para um vetor, só que aparecem agora duas matrizes de Lorentz. Então, em vez de aparecer uma matriz lambda, vão aparecer duas matrizes lambda. Tudo bem? Então, no final das contas, o que você vai ter é algo assim. De novo, tudo isso aqui é adiantamento, só para vocês já irem, né, vendo onde é que a gente vai chegar. Quando eu passar para um F barra mini, eu vou ter agora duas matrizes lambda do F. Agora, você pode chamar de outra coisa. Eu vou chamar de alfa beta, aqui, se você quiser. E aí eu vou ter alfa mi, beta ni. Então, operacionalmente, as coisas até que ficam não tão complicadas, mas como são duas, e você tem que escrever quem é esse cara, em termos do campo eletromagnético, isso vai demorar um pouquinho. Mas isso basicamente vai concluir o formalismo eletromagnetismo. E a partir daqui, a gente vai tirar algumas propriedades interessantes. Inclusive, a gente vai discutir na próxima aula, será que eu posso sempre transformar o campo elétrico, um referencial em campo magnético no outro e vice-versa? A gente já vê que tem limitações, não é sempre assim. Né? Você pode ter sempre uma situação de configuração onde você pode passar por um referencial onde um dos dois é zero. Mas qual dos dois vai depender da configuração em questão, a gente vai dizer qual, em detalhes. Tá bom? Professor, Oi. é uma dúvida atrasada. Você pode voltar no exemplo? Aquelas Sim. duas situações. Qual o exemplo? Esse? É esse mesmo. Aham. B. É que são cargas pontuais e aí só o espaço entre elas está sendo dilatado. Ou você poderia dizer que, mas no caso real, as cargas em si, elas estariam dilatadas também, no espaço delas. Não só o espaço entre elas. E Então, vamos também lá. Se a carga é pontual, Sim. pontual, um ponto é um ponto, certo? Note que você tem um pouco de razão, a gente lembra quando a gente falou, você pega agora, esquece que é um ponto, pega aquela uma coisa infinitesimal, um cubinho infinitesimal, certo? E aí você vai passar para o referencial, mesmo o cubinho infinitesimal é infinitesimal, mas é dilata, certo? É um cubinho infinitesimal dilatado, certo? Desculpa, contraído no caso, né? Espacialmente é contraído. Então, o cubo infinitesimal vai ter uma contração. Mas uma coisa que eu usei, mas não falei, é que carga é invariante. Tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, mas carga é invariante. Em qualquer referencial, a carga é a mesma. Então, você pode pensar a carga com um cubinho que contrai ou não, mas a carga vai ser invariante. Então, o elétron tem carga E em qualquer referencial. Tudo bem? Tá bom, eu acho que essa era a minha dúvida sobre a carga, porque eu ia perguntar sobre na situação A e B você mudou a velocidade, e quando você muda a velocidade, a gente viu que cargas pontuais, a carga efetiva dela muda também, né? Então, vamos por par, calma.
Então, olha só, carga é um invariante, tudo bem? Então, você catou essa hipótese que estava implícita. Agora, note, quando a gente está fazendo aquele negócio tempo retardado, integrou, né, a carga no volume, achou mais que a carga, né, o ρ, cuidado. É porque aqui a gente está falando de tempo retardado e estava querendo saber qual era a contribuição em diferentes intervalos de tempo, certo? Era uma integral, que cada ponto tinha uma contribuição em intervalo de tempo diferente, e, portanto, a carga efetiva tinha um fator de aumento, que a gente entendeu como jacobiano, certo? Isso ali era verdade lá na discussão do tempo retardado integral que a gente tinha que fazer lá, onde integrando tinha o tempo retardado aqui na frente. Aqui não é aqui a gente está falando só de uma quantidade que chama a carga. Desculpa, eu estou dizendo, carga é um invariante. Tá? Isso não afeta o que a gente discutiu lá atrás, porque lá atrás o problema é que o seu integrando estava mudando conforme você fazia a integral. Entendeu? Aqui eu não estou fazendo uma integral no espaço todo para definir um campo elétrico, né, GFIMECO da vida. Não sei se esclareceu. Ok, esclareceu. Tá? E só uma Perfeito. é que tudo que a gente aprendeu até agora, desde a letra 1, poderia ser deduzido só a gente sabendo que a lei de Coulomb é verdade e que a velocidade da luz é constante em tudo. Ou precisaria de algo mais? Você precisaria saber lei de Coulomb. Eu acho que você sabe, é uma boa pergunta, mas eu acho que teria que pensar. Mas eu acho que você sabe a lei de Coulomb, sabe força de Lorentz, né? E sabe os postulados da relatividade especial. Você daí tira que tem que ter um campo magnético que obedece à lei de Biot-Savart. Se você consegue tirar todas as equações de Maxwell, que é mais geral do que só a lei de Biot-Savart, eu não tenho certeza agora. Tá? Eu acho que não. Tudo bem? Não, com o que eu falei até agora, não seria possível. O que eu estou só dizendo é que você já deduz que você precisa ter uma coisa tipo campo magnético daqui. Se dá para deduzir as equações de Maxwell todas aqui, acho que não. Mas vai dar quando a gente escrever o formalismo final. Tudo bem? Equações finais. Acho que é querer demais deduzir todas as equações de Maxwell a partir disso aqui. Acho que não sai. Ok. Tá bom? Perfeito, pessoal. Então, terça-feira que vem concluímos essa sessão 12.3, que é a última do nosso curso. Tiramos dúvidas retroativas de qualquer parte do curso também que vocês queiram. E é isso, tá bom? E aí sorteamos também a ordem da prova oral. Pessoal, nos vemos então. Bom fim de semana. Nos vemos terça-feira. Tchau, gente. Até terça. Tchau, boa tarde.